A cerca da nossa divisa estava podre, o gado se misturando e a água não chegava no meu pasto. A única coisa que importava para o Dr. Silveira, vindo da capital, era o lucro e o metro quadrado. Ele chegou aqui de carro grande, sapato lustroso, e me olhou como se eu fosse um bicho que acabou de sair do chiqueiro. Você não entende de logística, Zé, ele dizia, balançando os papéis caros cheios de letras miúdas. Nossas vacas estavam sofrendo, e ele só falava em protocolo e estudo de viabilidade. Ele me explicou por meia hora por que eu estava falido e por que o problema era impossível de resolver, sem gastar uma fortuna que eu não tinha. Eu bati a mão na mesa de madeira rústica, fazendo os papéis dele voarem. Olhei para aquele homem que nunca pegou num cabo de enxada na vida e falei a frase simples que ele não conseguia processar. Eu posso resolver isso. O riso dele ecoou no vale, alto e esnobe, misturado com o berro da bezerrada. Ele achou que eu ia sugerir um empréstimo bancário. Mal sabia ele que o meu plano não estava escrito em livro nenhum. E foi exatamente esse plano, feito de suor e terra, que desmontou a arrogância dele. Antes de eu contar o que esse homem da capital viu, me diga aí nos comentários. De que canto do Brasil você está me ouvindo? Aproveita, se inscreve aqui para não perder a força que vem dessa terra. O Dr. Silveira parou de rir quando viu que eu não estava brincando. Ele limpou a garganta, ajeitou a gravata que parecia sufocá-lo e pegou o celular para ligar para algum advogado, provavelmente. Eu nem liguei. Fui para a cozinha buscar água fresca da mina e servi a ele no melhor copo que eu tinha, que era um pote de geleia velho. Eu não vim aqui para beber água do poço, Zé. Vim resolver isso de forma legal. A cerca que você alega estar podre é a delimitação legal, e o fluxo de água, segundo o laudo hidrológico, favorece a minha propriedade. Seus animais estão invadindo, comendo meu pasto. Silveira tinha razão nas palavras, mas errava no tom. Desde que ele herdou essas terras, que eram do avô dele, um homem que, apesar de rico, respeitava o ritmo da natureza, ele tentou transformar tudo em números. Ele não via mato, via soja transgênica. Não via vaca, via quilos de carne. E o pior, ele não me via como vizinho, via como empecilho. Eu, Zé, 32 anos de vida, nunca pisei numa universidade. Meu diploma está cravado na sola da bota e nas minhas mãos grossas. Eu só sei mexer com terra. Sei quando vai chover só pelo cheiro da poeira. Sei a hora que o gado fica inquieto. E sei que quando a água não chega, todo mundo aqui sofre. O problema era simples. Silveira mudou o curso do rego d'água principal, canalizando mais da metade para a plantação intensiva dele, deixando a minha propriedade no seco, exceto pelas chuvas. Minha pastagem estava morrendo, minhas vacas, magras. E para piorar, ele cercou a área de mangueira que usávamos em comum há 30 anos. Eu expliquei a ele o acordo que meu pai tinha com o avô dele. Mas ele sorriu de novo. Acordo oral, Zé. Isso é coisa de matuto. Meu contrato está no cartório e, francamente, se você quisesse resolver, teria estudado. Esse comentário doeu mais que o sol na cabeça, mas também me deu uma ideia. A mente dele era feita de papel e lei, a minha de barro e suor. Certo, doutor, eu disse, pegando meu chapéu de couro. O senhor confia no seu estudo de viabilidade, não é? O senhor disse que a única forma de eu ter água de novo era cavar um poço artesiano de 100 metros, que custa mais do que eu tenho, ou esperar a próxima estação de chuvas. Exatamente, Zé. A natureza não respeita a sua pressa e a lei não respeita o seu choro. Pois eu não vou chorar. Me dá 24 horas. Se o senhor vier aqui amanhã de manhã e eu não tiver resolvido o problema da água, eu assino a papelada que me obriga a vender a parte do pasto que o senhor quer. Silveira hesitou. Vender a terra para ele era o objetivo final. Era um negócio que ele fecharia com um aperto de mão e um gole de café sofisticado. E se você resolver? Ele perguntou com desdém. Se eu resolver, o senhor volta o rego d'água para o curso original e me paga os custos que eu tiver. Ele riu pela terceira vez. Um riso alto e arrogante. Fechado, Zé. Mas se prepare para assinar a venda. Você não pode negociar com a natureza e muito menos vencê-la. Ele deu partida no carro, deixando para trás uma nuvem de poeira fina que só provava o quão seca estava a terra. Ele achava que eu ia passar a noite pesquisando leis. Mal sabia ele que eu passei a noite fazendo o que eu sempre fiz, trabalhando com as minhas mãos,
ouvindo a terra. Assim que a poeira do carro de Silveira assentou, comecei a me mover. Não havia tempo para luxos nem para descanso. Eu tinha 24 horas para fazer o impossível. Silveira, o doutor, o homem dos papéis, havia calculado tudo em termos de dinheiro e maquinaria. Ele pensava que eu precisava de tratores importados e engenheiros. A verdade é que eu só precisava do meu machado, de um pedaço de corda velha, e o mais importante, do meu conhecimento daquela terra. Eu chamei o tio Bentão, um velho tropeiro que me ensinou mais sobre água e mato do que qualquer livro. Ele veio mancando um pouco, mas com o olho afiado de quem viu o sol nascer 1000 vezes no mesmo lugar. Zé, esse moço da cidade é um cego. Ele só vê o que a máquina mostra, não o que a terra dá. Ele disse que não tem jeito, tio, que só poço artesiano caro resolve. Bentão cuspiu no chão. Mentira, a água está aí. Ele só a empurrou para onde o lucro é maior pensando que somos burros. O rego d'água que ele havia desviado passava por uma elevação rochosa natural antes de chegar à minha propriedade. Silveira usou essa elevação para construir um pequeno muro de contenção com cimento e sacos de areia reforçada. Uma obra que, segundo ele, era irreversível e custou uma fortuna. O objetivo dele era forçar a água a seguir o canal principal, que alimentava as bombas de irrigação dele. Se eu tentasse dinamitar ou destruir a contenção, seria preso e perderia o acordo. Tinha que ser legal, ou pelo menos, tinha que parecer que a natureza havia agido. Bentão me lembrou de algo que o pai dele lhe contara. Essa pedra aí, Zé, não é firme, é uma laje fina. O avô de Silveira sempre soube que se forçar o fluxo ali, ela quebra por baixo. É como um copo trincado que a gente insiste em encher. A teoria de Bentão era arriscada e dependia de uma geologia que eu não podia comprovar. Mas eu confiava no instinto dele, mais do que em todos os laudos hidrológicos de Silveira. O plano era simples e brutal. Forçar o fluxo, mas não no ponto de contenção de Silveira. Peguei meu lampião e minha enxada e marchei para a parte mais alta do terreno, onde a água começava a se acumular antes da obstrução. Era lá, na mata fechada, que eu ia aplicar a força bruta. Passei a noite inteira cavando. Não era um buraco qualquer. Era uma trincheira. Eu estava limpando o canal original da água, antes mesmo que ela chegasse na área de contenção de Silveira. Eu removi terra, raízes, pedras soltas, aprofundando o leito. O objetivo não era desviar a água depois da barreira, mas sim dar mais pressão a ela antes da barreira. Eu trabalhei sem parar, o cheiro de terra molhada e suor preenchendo o ar frio da noite. Meus músculos gritavam. Cada golpe da enxada era um desafio à arrogância de Silveira. O homem da cidade pensa que a força é a lei, Zé. Bentão murmurava, sentado em um tronco observando. Mas a força da água não é lei, é vontade. À medida que a noite avançava, o curso d'água, que era apenas um fio tímido, começou a engrossar na minha trincheira. A força era perceptível. Eu estava forçando a água a carregar mais volume do que o canal modificado de Silveira podia suportar, de maneira segura. O ponto-chave era a pedra fina que Bentão mencionou. Silveira, ao construir sua contenção, concentrou-se apenas na superfície, cimentando sacos de areia. Ele não considerou que, se a pressão interna do leito rochoso aumentasse, a água encontraria as fissuras naturais da pedra por baixo e por dentro. Às 3 da manhã eu estava exausto, mas o trabalho estava feito. Eu havia aprofundado o canal em quase 1,5 metros e a água corria com uma velocidade que não se via ali há meses. Eu não tinha destruído a contenção de Silveira. Eu a havia transformado em uma represa de pressão. Silveira estava dormindo na capital, sonhando com milhões e contratos. E eu estava ali, sentado na lama, esperando a natureza fazer o meu trabalho. O sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e roxo. E então eu ouvi. Não foi um estrondo de dinamite nem o barulho de uma máquina. Foi um som surdo e profundo, como se a terra tivesse dado um longo suspiro. Eu me levantei e corri até o ponto da contenção. O muro de cimento e areia de Silveira estava intacto na superfície, mas o chão ao redor dele estava encharcado. A pressão que eu havia criado, fluindo pelo leito mais fundo, encontrou as fissuras naturais sob a laje rochosa. Em vez de quebrar a superfície, a água havia aberto um caminho por baixo, contornando a obra de Silveira por uma via subterrânea
que ele nem sonhava que existia. Era a hidráulica da roça. O resultado era espetacular. A água não passava mais por cima da contenção. Ela estava surgindo, borbulhando, a uns 10 metros abaixo da obra, em jorros potentes. A contenção de Silveira se tornou irrelevante. O rio havia encontrado seu caminho mais rápido, mais natural. E o caminho mais rápido levava diretamente para a minha propriedade. Eu olhei para o tio Bentão. Ele apenas sorriu, mastigando um pedaço de fumo de rolo. Doutor Silveira acha que pode mandar na água, Zé. Mas a água manda em tudo. O relógio marcava 8 da manhã, quando o Range Rover preto de Silveira invadiu a estrada de terra. Ele desceu do carro impecável, vestindo um blazer leve e óculos escuros. Ele estava confiante, certo de que encontraria um Zé humilhado e pronto para assinar. Ele marchou até onde as divisas de cerca se encontravam e parou. Primeiro ele notou a diferença na minha pastagem. Em poucas horas a terra seca havia absorvido a umidade, havia poças, e o cheiro de terra molhada era inegável. Depois ele viu a água. Lá estava o rego d'água que cruzava o meu terreno, fluindo como nunca. Não um fio, mas um córrego honesto, vigoroso, trazendo vida de volta. Silveira tirou os óculos escuros, a incredulidade em sua expressão. Ele correu para o ponto da sua contenção, o coração da sua obra irreversível. Ele viu que seu muro estava de pé, o cimento intacto. O que é isso, Zé? Ele apontou para a água que brotava vigorosamente a jusante de sua barreira. Você cavou um poço artesiano de noite? Não, doutor, eu respondi, limpando o suor do meu rosto com a manga da camisa. Eu estava sujo, cansado, mas vitorioso. Eu disse que eu podia resolver isso. O senhor disse que eu não podia negociar com a natureza. Mas eu não negociei. Eu a convenci a voltar para casa. Eu caminhei até a contenção de cimento e apontei para onde a água estava explodindo do chão. O senhor usou a força para parar o rio. Eu usei a força para lembrá-lo do caminho que ele sempre quis seguir. O senhor só olhou o que estava em cima, eu olhei o que estava por baixo. Silveira correu a mão na testa sem acreditar. Ele pegou o celular para ligar para seu engenheiro, mas percebeu que a tecnologia não explicaria aquilo. Isso é sabotagem. Você deve ter usado explosivos, Zé. Explosivos? Não, doutor. Só usei meu machado e o conhecimento que o senhor nunca vai ter. O senhor construiu uma barragem, mas o rio abriu um desvio natural, seguindo o leito original da pedra. O senhor não pode cimentar a terra toda. Ela respira. Ele olhou para a água limpa que corria para a minha terra e depois olhou para mim. A arrogância ainda estava lá, mas estava rachada, molhada de frustração. Você venceu esta rodada, Zé. O acordo era, se resolvesse eu voltaria o rego para o curso original e pagaria seus custos. Mas você não voltou o rego. O rio fez isso. O meu muro está intacto. Eu sorri um sorriso largo e honesto. O senhor insiste em olhar o papel, doutor. O senhor queria que eu destruísse sua obra? Eu não destruí nada. Eu a tornei inútil. E veja bem, o curso original do rio era exatamente este, fluindo para cá. O senhor que o desviou. Agora a água voltou ao curso original. O senhor me deve. Silveira ficou em silêncio por um longo momento. Sua mente de advogado girava, buscando uma brecha. Mas eu era a brecha que ele não viu. Ele finalmente suspirou, derrotado. Não pela força bruta, mas pela simplicidade da natureza. Certo, Zé, você me pegou. O custo, quanto foi? O custo foi 24 horas de trabalho pesado, doutor. E um favor. Ele ergueu uma sobrancelha. Ele esperava um valor exorbitante. O favor é o seguinte. O senhor não vai destruir seu muro. Vai deixá-lo ali como um lembrete. E o senhor vai pegar o seu laudo hidrológico caro e vai sentar aqui comigo e me deixar ensinar o que o avô do senhor sabia. Onde a terra quer água, a água vai passar. E o senhor nunca mais vai me chamar de burro. Silveira hesitou. O que mais o incomodava não era o dinheiro, mas o fato de que um homem que ele considerava matuto o havia superado usando a própria terra. Era uma humilhação profissional. Ele, o homem dos ternos caros sujo pela poeira do Range Rover, acenou lentamente, fechado. E você não é burro, Zé, você é apenas diferente. Eu estendi a mão coberta de barro. Ele hesitou por um momento, mas apertou. Aquele aperto de mão valia mais que todos os contratos do mundo. O doutor Silveira cumpriu sua palavra.
Pagou o custo do meu esforço, que eu calculei de forma justa. O preço de 3 dias de um peão experiente, apesar de eu ter feito o trabalho de 10. E mais importante, deixou o muro de cimento como um monumento à sua derrota. Ele não o destruiu. Deixou-o lá, abandonado e inútil, enquanto a água corria alegremente para a minha terra, ignorando completamente sua barreira de arrogância. A água voltando à vida na minha pastagem foi só o começo. Eu tinha vencido a batalha da água, mas o que estava em jogo era muito maior. A relação entre a cidade e o campo, entre o conhecimento acadêmico e a sabedoria ancestral. Silveira não foi embora imediatamente. Ele ficou. Ele disse que precisava monitorar a situação, mas, na verdade, ele estava intrigado. Ele me observava de longe, da varanda nova que ele mandou construir na casa da fazenda dele, tomando seu café expresso. Ele via eu lidando com o gado, consertando cercas, e via que eu não parava. Uma tarde ele veio até mim. Eu estava consertando o telhado do curral que as últimas chuvas tinham danificado. Eu estava equilibrado no alto, martelando. Zé! Ele gritou, olhando para cima com a cautela de quem tem medo de altura. Eu estudei o que você fez. Falei com geólogos. Eles chamam isso de sifonamento natural assistido por pressão. É um fenômeno raro que só acontece quando as condições geológicas são específicas. Você deu sorte. Eu parei o martelo e olhei para baixo. Não é sorte, doutor. É saber onde a terra está trincada. O senhor gastou dinheiro com laudo de fora. Eu só precisei perguntar para o Bentão. Bentão não lê mapa, ele lê a alma da pedra. Silveira subiu na escada com dificuldade e sentou-se num caibro ao meu lado. Ele estava vestindo um jeans de marca e uma camiseta que parecia ter custado mais do que meu cavalo. Você sabe, Zé, eu não queria estar aqui. Eu sou advogado de fusões e aquisições. Herdei essa terra do meu avô. Meu plano era vender tudo para um consórcio de soja. Essa terra vale milhões, mas para mim é só um ativo estressante. Ouvir aquilo me deu um frio na espinha. Vender a fazenda dele significava que meus vizinhos seriam máquinas e pesticidas, e eu estaria cercado por um deserto verde. O senhor não pode fazer isso, eu disse, voltando a martelar. Essa terra é vida, é a memória do seu avô. O senhor está vendendo a memória. Memória não paga contas, Zé. Além disso, a terra está degradada. Seus métodos antigos de rotação de cultura e adubo orgânico não produzem o suficiente para competir no mercado global. E o veneno que o senhor ia jogar não vai matar só a praga. Vai matar o rio, vai matar meu gado e vai matar o senhor também, quando comer o que plantar. É isso que o senhor quer deixar de herança? Ele ficou calado. Ele tinha camadas. Ele não era um vilão de filme. Ele era um homem desconectado, perdido no mundo dos negócios. Ele era justo, no sentido da lei, mas injusto no sentido da vida. Naquela noite, na minha cozinha simples, comemos arroz, feijão e carne de sol, que a Dona Maria, minha vizinha e agregada, preparou. Silveira sentou-se na minha mesa de madeira, desconfortável, mas comendo com apetite. Zé, eu não sei o que fazer com essa terra, ele confessou, pondo o garfo de lado. Eu tenho a chance de vender para o consórcio em 3 meses, mas eles exigiram que eu resolva um problema antes. Que problema? O pasto vizinho, onde estão os cavalos. Está infestado por uma erva daninha resistente que só se resolve com um tipo de químico que é proibido pelo IBAMA. Meu engenheiro agrônomo disse que, se não for químico, levará 1 ano de trabalho braçal intenso para erradicar. E o senhor precisa resolver isso em 3 meses? Exatamente. Se eu não resolver, eles desvalorizam o preço em 30%. É um dilema financeiro. Ele olhou para mim com uma ponta de esperança. A mesma ponta que ele havia esmagado em si mesmo dias antes. O senhor quer que eu use minha sorte de novo? Eu quero que você me mostre o que a terra pode fazer sem veneno. Se você conseguir limpar essa área e me provar que seus métodos rústicos podem ser mais rápidos que o veneno proibido, eu prometo que vou pensar seriamente em não vender para o consórcio. Eu dou o prazo de 3 meses. Era um desafio gigantesco. A erva daninha era terrível, o pasto de fogo. Ela sufoca tudo, as raízes são profundas e, se você puxar, o pedaço quebra e ela se espalha mais rápido. É o tipo de praga que faz o agricultor mais paciente pensar em desistir. E qual é a recompensa se eu conseguir?
Se você conseguir, Zé, eu não só pago o seu trabalho em dobro, mas eu te dou um contrato de gestão de terras. Eu confio em você, mais do que nos meus engenheiros. E eu prometo uma coisa: se eu não vender, a terra será tocada por métodos que você aprova. Eu pensei no Dr. Silveira indo embora e deixando a terra nas mãos de gente que só via cifras. Eu pensei no meu rio, que voltaria a secar se a monocultura de soja chegasse. Eu não podia permitir isso. Fechado, doutor. Eu limpo seu pasto. Mas o senhor tem que fazer exatamente o que eu mandar. E o que é que você vai mandar? Primeiro, o senhor vai esquecer esse nome pomposo de pasto de fogo. Para mim é só o desafio do capim malvado. Segundo, o senhor vai mandar buscar 5 porcos grandes. Silveira me olhou como se eu tivesse sugerido plantar dinheiro em árvores. Porcos, Zé? Para quê? Para dar mais estrume? Não, doutor, para trabalhar. Eu vou te mostrar a força da natureza que não precisa de diploma. O dia seguinte começou com a chegada dos porcos. Silveira comprou os maiores e mais brutos que conseguiu encontrar, ainda cético. Nós cercamos a área infestada com uma cerca móvel. Silveira, relutante, teve que aprender a manejar arame farpado. A área era vasta, quase 10 hectares. O método de Silveira era arrancar tudo com trator, o que espalharia as raízes. O método químico era ilegal. Meu método era ancestral, o porco. Eu soltei os porcos no pasto. Eles farejaram o chão, sentindo o cheiro da terra e das raízes. Preste atenção, doutor, eu expliquei enquanto os porcos começavam a fuçar. O porco não gosta da superfície, ele gosta do que está por baixo. O pasto de fogo tem uma raiz tuberosa, cheia de nutrientes, mas difícil de arrancar. Para um porco é um manjar. Os porcos, movidos por um instinto primitivo e uma fome robusta, não começaram a comer a grama. Eles começaram a arar. Usando seus focinhos poderosos, eles reviravam a terra em busca das raízes. Eles não apenas as desenterravam, mas as comiam por completo. O que não comiam, destruíam no processo de fuçar. Em uma semana, a área parecia um campo de batalha, mas era um campo de batalha eficaz. Os porcos, metodicamente, limpavam uma área por dia, avançando pelo pasto cercado. Eles eram a máquina biológica mais eficiente que Silveira já tinha visto. Eles estavam arando, fertilizando e desinfestando tudo ao mesmo tempo. Silveira ficou fascinado. Ele passou a manhã de terno. Depois trocou para uma roupa mais simples, observando o processo, anotando tudo num bloco de notas eletrônico. Isso é ecologia regenerativa, Zé, ele disse usando um termo chique. Isso é o bicho fazendo o trabalho que é dele, doutor. Eu corrigi. O senhor gastaria uma fortuna em diesel e tempo de máquina. O porco trabalha de graça e ainda deixa o pasto adubado. À medida que os porcos avançavam, algo começou a incomodar Silveira. Ele notou que a infestação não era uniforme. Havia um foco, uma área de onde o pasto de fogo parecia emanar com mais força. Zé, você percebeu que essa praga está pior bem perto da cerca de divisa com a fazenda Marcondes? Percebi, doutor, e não é coincidência. A fazenda Marcondes era vizinha de Silveira do outro lado. Era um latifúndio gigantesco, operado pelo Coronel Pimenta, um homem conhecido por sua ganância e por usar métodos agrícolas agressivos. O Coronel Pimenta disse que também está com o problema da erva daninha. Ele me sugeriu, inclusive, o uso do químico proibido, dizendo que todos usam na surdina. Eu me lembrei de uma conversa que tive com Bentão. O Coronel Pimenta não queria apenas limpar a terra. Ele queria comprar a terra de Silveira a qualquer preço. A terra de Silveira era a ponte perfeita para expandir a área de plantio de pimenta. Doutor, o senhor acha que essa praga veio de lá naturalmente? Provavelmente. O vento, os pássaros. Eu caminhei até o canto da cerca, onde a praga era mais densa e o pasto de Silveira estava praticamente morto. Eu me abaixei e comecei a cavar com as mãos. A terra estava estranhamente solta ali. Não, doutor, o vento não é tão preciso assim. Eu puxei uma raiz. Ela estava muito mais grossa e fresca do que as outras que os porcos estavam comendo, e ela estava plantada de forma muito regular. Essa erva daninha é oportunista, mas não é esperta. Ela não se planta assim em linha reta, parece que foi semeada. Silveira olhou para mim, sua mente de advogado finalmente fazendo a conexão que sua mente de fazendeiro inexistente não faria.
Você está sugerindo que o Coronel Pimenta plantou a praga na minha terra para forçar a desvalorização e me obrigar a vender? Sim, doutor. E ele sabia que o senhor não teria o tempo ou o conhecimento para resolver sem o veneno. Ele estava te empurrando para um crime ambiental que desvalorizaria ainda mais a terra se fosse descoberto, ou te forçando a vender rápido para o consórcio que ele controla por baixo dos panos. O rosto de Silveira ficou vermelho. Não era mais a arrogância, era a fúria do homem de negócios que havia sido traído. Ele era esperto com contratos, mas ingênuo na malícia do campo. O Coronel Pimenta era o verdadeiro vilão, calculista, destrutivo e usando a natureza como arma. Esse Pimenta é um desgraçado, Silveira gritou, esmagando o celular na mão. Ele se aproveitou da minha inexperiência. Ele se aproveitou do fato de que o senhor só pensa em papel e dinheiro, doutor. E ele pensou que eu era só um matuto burro que ia ver o gado morrer. Agora o jogo havia mudado. Eu tinha o conhecimento para salvar a terra, mas Silveira tinha a fúria e os recursos legais para enfrentar o Coronel Pimenta. Zé, ele disse olhando para mim com respeito genuíno, você não só salvou a minha terra, você me salvou de ser passado para trás. O que fazemos agora? Como provamos isso? Eu sorri, olhando para os porcos que trabalhavam freneticamente. A gente não prova com papelada, doutor. A gente prova com terra. E o senhor vai me ajudar. A revelação sobre o Coronel Pimenta acendeu um fogo em Silveira, que nem todos os seus ternos caros podiam apagar. Ele não era mais apenas um advogado arrogante, era uma vítima ultrajada, e a traição, para ele, era um negócio pessoal. Pimenta não só o estava roubando, mas também zombando de sua inteligência. Precisamos de evidências forenses, Zé. Precisamos provar que ele semeou a praga. Onde estão as sementes? Onde está o rastro? Silveira estava de volta ao seu modo de doutor, pensando em câmeras de segurança e digitais. Doutor, não tem câmera e não tem digital. Isso aqui não é a cidade. O rastro está na terra, mas o senhor não sabe ler, eu sei. O que eu precisava era de uma confissão ou de uma prova irrefutável que fizesse Pimenta tropeçar. E a melhor maneira de fazer Pimenta tropeçar era atacá-lo no único lugar onde ele era vulnerável, o ego e a reputação. O plano é simples, eu expliquei. O senhor vai ligar para o Pimenta, marcar uma reunião. Diga que vai vender a terra, mas que precisa de um conselho final sobre a infestação. Ele vai vir para se certificar de que o golpe deu certo. Silveira acenou. E aí eu o acuso de sabotagem? Não. Se o acusar, ele nega. O senhor precisa fazê-lo se exibir. O Pimenta quer se mostrar o coronel esperto que enganou o doutor Playboy. O senhor vai dar a ele essa chance. O palco será o pasto. Em 2 meses, o trabalho dos porcos e o meu tinha transformado a área infestada. A maior parte do pasto de fogo tinha desaparecido. O solo, antes duro e morto, estava macio e fértil, pronto para o replantio de capim adequado. Era um milagre da sabedoria simples. Eu replantei capim Tifton e espalhei esterco fresco. Eu também fiz uma coisa a mais. Na parte mais remota da cerca de Pimenta, onde a infestação havia começado, eu não limpei tudo. Eu deixei um pequeno foco do capim malvado e o cerquei discretamente. O Coronel Pimenta chegou na semana seguinte. Ele veio num caminhonete vermelha berrante, com o rádio ligado no volume máximo e um chapéu de abas largas que parecia sufocá-lo. Ele era um homem grande, com uma risada falsa e um aperto de mão esmagador. Ele desceu da caminhonete e olhou para o pasto limpo de Silveira. Seus olhos estreitaram. Ele esperava ver desolação. Doutor, você fez milagre. Como conseguiu limpar esse pasto de fogo tão rápido? Eu gastei uma fortuna em máquinas. Pimenta estava claramente incomodado. Ah, coronel, Silveira respondeu, atuando como o caipira novato, o que me fez rir por dentro. Aprendi uns truques com o Zé. Ele é meio bruto, mas entende da terra. Usei porcos, coronel. Porcos. Pimenta forçou um sorriso. Porcos? És método curioso. Mas isso não resolve tudo. Você tem que erradicar o foco se não volta. Garanto que a praga está voltando no seu canto. Silveira me deu um olhar de lado. Ele estava percebendo como Pimenta era previsível. Pois é, Zé me disse a mesma coisa, coronel. Ele até deixou um pedaço lá para me mostrar como ela é teimosa.
Vamos lá ver. Nós caminhamos os três até o canto. A área estava claramente marcada. O pasto novo de Silveira de um lado e do outro um pequeno quadrado cercado com o capim malvado florescendo. É por aqui que o vento e os bichos trazem a semente, coronel, Silveira disse, quase inocente. Pimenta inflou o peito. Ele precisava garantir que Silveira vendesse logo e baixo. Ele precisava mostrar superioridade. Não, doutor. Isso não é semente trazida pelo vento. Isso aqui é plantio forçado. Eu conheço essa praga. Eu lido com ela há 20 anos. Ela não se espalha assim, concentrada. Alguém teve que trazer um saco de sementes e semear isso aqui, bem na sua cerca, para garantir que infestasse rápido. Pimenta se gabava de seu conhecimento maligno. Ele estava tão certo de sua vitória que estava ensinando Silveira sobre como o golpe funcionava. Ele nem notou que estava se descrevendo. Mas quem faria uma maldade dessa, coronel? Silveira perguntou, o tom perfeitamente inocente. Pimenta riu condescendente e deu um tapa nas costas de Silveira. Ah, doutor, o mundo do agronegócio é cruel. Seus competidores, ou talvez alguém que queria que você vendesse a terra barata. Fique esperto. Você tem que ser mais malandro que eles. Eu aproveitei o momento. Eu não precisava de lei, eu precisava de moralidade ou de vergonha. Eu me aproximei de Pimenta, que me olhava com desprezo. Coronel, o senhor tem falado sobre como essa erva daninha é ruim, e o senhor disse que ela não se espalha naturalmente assim. O senhor é um grande fazendeiro, mas me diga uma coisa. Se o senhor já conhece a praga, por que a pastagem do senhor do lado de lá da cerca está pior que a do doutor Silveira? Pimenta ficou tenso. Ele se virou para a cerca e sim, do lado dele a infestação era devastadora, cobrindo hectares e hectares, muito pior que o pequeno foco que ele havia semeado em Silveira. O meu pasto é uma área mais antiga, Zé, é mais difícil de controlar. Não, coronel, eu interrompi. A pastagem do senhor não está apenas infestada. O senhor está cultivando a praga. O senhor usa essa praga para disfarçar o que o senhor realmente está plantando. Isso aqui não é pasto de fogo, é pasto de pimenta. Eu então dei o cheque-mate. Eu não precisei de uma pá. O senhor está aqui se gabando de como a praga funciona. Mas o senhor está cometendo um crime que o senhor nem percebeu que eu notei, porque o senhor só olha para baixo quando tem que contar dinheiro. Eu apontei para um monte de terra revirada, por cima de uma elevação do lado da fazenda de Pimenta. O senhor disse que não usa o químico proibido. Mas essa terra revirada está seca demais para ser pasto, e ela tem um cheiro diferente. Eu pulei a cerca, ignorando os protestos de Pimenta, e corri para o monte de terra. Eu sabia exatamente onde procurar. Puxei um saco semi-enterrado. Não era saco de semente. Era um saco de fertilizante. Mas junto a ele, enterrado às pressas, estava um recipiente de metal. Eu mostrei o rótulo para Pimenta e Silveira. Era o agrotóxico ultrapotente e proibido que o engenheiro de Silveira havia sugerido para o pasto de fogo. Coronel, o senhor estava nos dizendo que todo mundo usa na surdina, e o senhor usa mesmo. Mas o senhor usa numa escala industrial, e o senhor joga o lixo proibido bem na divisa, esperando que a chuva leve a prova embora, e o doutor Silveira leve a culpa, já que ele é o vizinho novo. A ganância de Pimenta tinha sido dupla. Ele sabotou a terra de Silveira para forçar a venda, e usou a área de divisa para se desfazer ilegalmente de resíduos químicos perigosos, fingindo que a contaminação era causada por Silveira. O coronel Pimenta perdeu a cor. Ele trocou o chapéu de arrogante pelo de criminoso pego em flagrante. Ele sabia que Silveira, o advogado de elite, não ia perdoar o crime ambiental. Olha aqui, Silveira. Isso é um mal-entendido, eu estava só testando. Silveira não precisou de um juiz. Ele tinha a prova, o pasto limpo de um lado, o pasto contaminado e o lixo ilegal do outro, e a confissão indireta de Pimenta. Já não é mal-entendido, coronel. É crime ambiental e fraude contra meu patrimônio. E você acabou de me dar testemunho de que plantou a erva daninha na minha terra. Zé tem razão. Você se gabou demais. Meus advogados vão te ligar hoje. E não para negociar a venda da minha terra, mas para discutir a sua liberdade. Pimenta tentou argumentar, tentou subornar, mas Silveira estava transformado. A malícia de Pimenta havia despertado o leão jurídico adormecido dentro dele.
Enquanto Pimenta ia embora em sua caminhonete, furioso e derrotado, Silveira me encarou. Zé, você me ensinou mais em 3 meses do que 20 anos de faculdade de Direito. Você é um gênio, mas do tipo que ninguém registra. Eu não sou gênio, doutor. Eu só não ignoro o que o chão está me dizendo. E eu não troco a vida por dinheiro. O senhor estava disposto a vender para um consórcio que faz a mesma coisa que Pimenta, só que de forma legal. Se o senhor vender para eles, o senhor vai continuar sendo vítima, só que de terno. Silveira ficou pensativo. Ele olhou para o pasto limpo, para os porcos agora descansando na sombra, e para o rego d'água que corria com força para a minha terra. Ele olhou para o horizonte, não mais vendo números de um balanço, mas vendo a imensidão da terra. Eu não vou vender, ele declarou com uma firmeza que eu nunca tinha visto. E eu não vou deixar essa terra nas mãos de ninguém que a trate como um ativo descartável. Zé, o contrato de gestão que eu te prometi está de pé, mas eu quero mais. Eu quero que você me ensine. Eu quero aprender o que Bentão ensinou ao seu pai. Aquele foi o verdadeiro pagamento. Não o dinheiro, mas a transformação de um homem que estava perdido no luxo. O contrato que Silveira me ofereceu era simples. Eu cuidaria de toda a propriedade dele, usando apenas métodos sustentáveis. Eu teria uma porcentagem dos lucros, e o mais importante, eu teria controle total sobre como a terra era usada, garantindo a saúde do rio e do solo. Mas Silveira adicionou uma cláusula que me emocionou. Eu vou registrar uma servidão ambiental em cartório. A água que passa por aqui e vai para sua terra, Zé, nunca mais poderá ser desviada. Não por mim, nem por quem vier depois. É uma garantia para você e para o seu futuro. Eu apertei a mão dele, dessa vez sem barro. Aquele aperto de mão era de iguais. O homem da roça, sem estudo, havia ensinado o milionário arrogante a respeitar o mundo. E, em troca, o milionário estava usando seu poder para proteger a sabedoria da roça. Doutor, o senhor aprendeu rápido. Só porque você me ensinou com terra, Zé. Papel eu já sabia ler. A terra é que eu estava analfabeto. Os meses seguintes foram de intensa mudança na fazenda de Silveira. Ele, de fato, não vendeu. Usou sua influência legal para desmantelar a rede de fraude do Coronel Pimenta, garantindo que o vilão pagasse pelas suas transgressões ambientais e pela tentativa de extorsão. Pimenta perdeu terras e reputação. Silveira, por sua vez, abraçou a vida da roça com a mesma intensidade que antes dedicava aos contratos milionários. Ele continuava usando ternos caros para as reuniões na capital, mas voltava para a fazenda e trocava o blazer por um colete puído. Ele não tinha a força para o trabalho braçal, mas tinha a cabeça e a organização. Ele se tornou o gerente estratégico e eu, o mestre de obras e da terra. Nosso relacionamento, antes baseado em desconfiança e diferença de classes, evoluiu para uma parceria estranha e eficaz. Eu o ensinava sobre o ciclo das chuvas, sobre o manejo da pastagem e a importância do descanso da terra. Ele me ensinava sobre gestão de recursos, sobre como negociar o preço do gado e a importância de formalizar nossos acordos. O primeiro projeto de Silveira, sob minha orientação, foi a reorganização do galpão de ferramentas. Zé, você tem o conhecimento mais valioso do mundo, mas ele está só na sua cabeça. Se algo acontecer com você, essa sabedoria se perde. Ele transformou um velho paiol em uma biblioteca simples, não de livros de direito, mas de cadernos de anotações. Ele me forçava, com paciência e respeito, a documentar tudo o que eu fazia. Por que o senhor planta mandioca naquele canto e não feijão? Ele perguntava. Eu explicava. Porque naquele canto o solo é mais argiloso, a mandioca segura a terra na época da chuva e segura a umidade na seca. O feijão ia lavar. Silveira, munido de canetas e gravadores, transformava a sabedoria oral em protocolos de manejo do solo. Versão Zé. Era engraçado, mas era eficaz. Em pouco tempo, tínhamos uma enciclopédia rústica de como fazer a fazenda dele prosperar de forma orgânica. Ele também percebeu o quanto eu era ingênuo na gestão de dinheiro. Eu sempre vendia o gado na primeira oferta, precisando do dinheiro para pagar o peão e comprar sal. Silveira me mostrou como funciona a especulação de preços, os ciclos de mercado e como planejar as vendas para maximizar o lucro, sem esmagar o comprador. Zé, o seu trabalho é o mais duro.
Você merece ser pago como tal. Você não pode deixar a ganância dos outros te explorar só porque você não sabe calcular o futuro. Ele me ensinou a projetar a produtividade da pastagem nos próximos 6 meses, para saber exatamente quando o gado estaria no peso ideal para a melhor cotação. Eu nunca soube que o gado tinha um momento de ouro para a venda. Para mim era vender quando precisa. Tudo estava indo bem. A fazenda prosperava. O gado de Silveira estava gordo e sadio, e o meu pasto, graças à servidão da água, continuava verde. Então veio a seca. Não foi a seca normal de verão. Foi uma estiagem precoce, agressiva, que pegou toda a região de surpresa. O sol castigava, e a terra rachava em todos os lugares, exceto nos pontos mais fundos do meu terreno, onde a água do lençol freático, forçada por mim meses antes, ainda brotava timidamente. Os fazendeiros vizinhos que dependiam de canais rasos e irrigação artificial, e muitos dos métodos químicos de pimenta que destruíam a capacidade do solo de reter água, começaram a entrar em pânico. O gado estava perdendo peso rapidamente. O Dr. Silveira, sempre voltado para os dados, estava ansioso. Zé, a previsão do tempo é péssima. Se não chover em 2 semanas, vamos perder 30% do gado. Já estamos gastando muito com ração, e o preço do feno subiu 5 vezes. Eu não estava tão preocupado com o meu gado, pois eu havia diversificado a pastagem e plantado árvores nativas para criar sombra e reter a umidade, um conselho antigo de Bentão. Mas o gado de Silveira, que era muito maior em número, estava sofrendo. A solução de Silveira era lógica, mas cara: vender parte do gado imediatamente antes que ele morresse de fome. Não, doutor. Se vendermos agora, vamos ser extorquidos. Todos estão vendendo. O preço está lá embaixo. Temos que esperar e proteger o que temos. Mas como vamos alimentar centenas de cabeças? Eu o levei para um ponto que ele nunca havia notado, nos fundos da fazenda. Em uma mata nativa que ele nunca havia permitido que fosse desmatada, por respeito ao avô. O avô do senhor plantou isso aqui, doutor. Ele sabia que a seca sempre chega. Eu apontei para um monte de árvores de algaroba. Elas estavam cheias de vagens marrons. Isso é comida, doutor. É um superalimento natural. Os colonos usavam isso aqui para alimentar o gado nas secas mais terríveis. O senhor não precisa de feno caro. O senhor precisa colher a algaroba. Silveira pegou uma vagem e a cheirou. Isso parece semente de árvore. É ração orgânica, doutor. Tem 13% de proteína e o gado adora. O senhor só precisa de força braçal para colher e moer as sementes e dar ao gado. Isso vai nos dar tempo até a chuva. O problema era a escala. Colher algaroba era um trabalho de formiga lento e doloroso. Temos que contratar mais gente, Zé. Precisamos de 30 peões, e rápido. Não temos dinheiro para 30 peões agora, doutor. E mesmo que tivéssemos, eles não estão disponíveis. Todos os fazendeiros estão desesperados. Foi a hora de usar a ingenuidade e a justiça de Zé. Eu sabia que o resto da comunidade estava sofrendo muito mais do que nós. Eu chamei Silveira para um churrasco comunitário que eu organizei, usando carne do nosso próprio gado, daqueles que seriam vendidos de qualquer forma. Eu convidei todos os pequenos fazendeiros da região, muitos dos quais Silveira nunca tinha sequer cumprimentado. Eles vieram desconfiados e preocupados. O ar era pesado com a preocupação da seca. Depois que todos comeram, eu me levantei. Silveira ficou ao meu lado, desconfortável no meio de tanta gente simples. Meus amigos, eu disse, a seca chegou forte. Eu sei que o gado de vocês está sofrendo. O doutor Silveira e eu tivemos sorte. Ele por ter o avô dele que plantou a mata, e eu por ter o Bentão que me ensinou a olhar para ela. Eu expliquei a eles sobre a algaroba e como ela poderia salvar o gado. Nós não temos 30 peões para colher para o doutor, e ele não tem como pagar. Mas nós temos 300 mãos aqui. Se cada um de vocês trabalhar na colheita por um dia, podemos colher o suficiente para o gado do doutor e, o mais importante, colher o suficiente para o gado de vocês. O silêncio foi profundo. Trabalhar para o rico da cidade. Qual é o preço, Zé? Perguntou seu João, um fazendeiro vizinho. Você quer metade da nossa próxima safra? Não, Silveira interveio, falando com o sotaque de respeito que ele havia aprendido a usar. O preço é o seguinte:
Vocês nos ajudam a colher a algaroba. Eu pago o seu dia de trabalho. E mais do que isso, eu divido a colheita. Cada um de vocês levará a ração que precisar para salvar seus animais de graça. Além disso, eu vou abrir as portas do nosso pasto mais sombreado por 5 dias, para o gado de vocês beber a água que o Zé conseguiu no poço artesiano natural. É um empréstimo. Vocês salvam o meu gado, e eu ajudo vocês a salvar o de vocês. A proposta era radical. Silveira, o milionário que só pensava em lucro, estava propondo um resgate comunitário sem visar o lucro imediato. Os fazendeiros se olharam. Eles haviam passado meses temendo Silveira e sua riqueza. Agora, ele estava estendendo a mão, oferecendo água e comida. Se for assim, Zé, disse seu João, levantando a mão, eu começo amanhã cedo. Eles concordaram. No dia seguinte, a fazenda de Silveira parecia uma festa. Dezenas de vizinhos com suas famílias colhiam as vagens de algaroba. O trabalho que levaria meses para ser feito por Silveira sozinho foi completado em 4 dias de intensa colaboração. A seca durou mais 2 semanas, mas o gado sobreviveu graças à algaroba e à água compartilhada. Quando a chuva finalmente veio, ela veio forte e abençoou a terra. Silveira, parado na varanda, observando a chuva, me chamou. Zé, eu não teria sobrevivido a essa seca. O meu plano era vender o gado barato e perder dinheiro. O seu plano foi unir as pessoas e salvar a todos. Eu salvei a terra do Pimenta usando o direito, mas você salvou a comunidade usando a confiança. Teu sorri, sentindo o cheiro da terra molhada. Doutor, o senhor acha que a força do homem é o dinheiro ou a lei? Mas a verdadeira força está em saber que, quando a vida aperta, a gente só sobrevive de mão dada. Isso não se aprende na faculdade, se aprende na roça. Ele assentiu, pensativo. Ele havia vindo para a roça como um predador buscando o lucro. Ele estava se transformando em um protetor. E eu, o homem da roça, que só sabia usar a força e o suor, havia aprendido que a maior riqueza não é a terra, mas a sabedoria de como cuidar dela. E que a melhor forma de fazer dinheiro, às vezes, é simplesmente fazendo o que é justo. 1 ano se passou desde o acordo com Silveira. A fazenda dele, agora gerenciada por mim sob a supervisão dele, era um modelo de sustentabilidade na região. O gado era o mais saudável e a produtividade da pastagem, graças à rotação e ao manejo orgânico, havia surpreendido até os engenheiros agrônomos céticos da capital. O Dr. Silveira, embora ainda passasse parte da semana na cidade para gerir seus outros negócios, estava cada vez mais atrelado à vida do campo. Ele havia trocado o Range Rover por um Jeep mais rústico e passava as manhãs tomando café comigo, discutindo os ciclos lunares para o plantio e o temperamento das novilhas. Eu, Zé, não fiquei rico, mas fiquei próspero. Minha fazenda estava garantida com a água e o pagamento pela gestão da fazenda de Silveira me dava tranquilidade financeira. Eu finalmente consegui comprar as terras de Bentão, garantindo que o velho pudesse descansar em paz, sabendo que sua sabedoria seria preservada. O que me surpreendeu em Silveira foi a sua capacidade de aprender, apesar da arrogância inicial. Ele usava sua mente jurídica para proteger o que havíamos construído. Ele criou uma cooperativa com os vizinhos, aqueles que ajudaram na seca, garantindo que eles tivessem acesso a melhores preços e recursos. O antigo vilão estava se tornando o patrono. No entanto, a vida na roça sempre apresenta um novo desafio. Desta vez veio da prefeitura. O prefeito, um político antigo e corrupto, decidiu asfaltar a única estrada que ligava nossas fazendas à cidade. Parecia uma benfeitoria, mas o traçado proposto cortava exatamente o trecho mais vital do meu rego d'água e destruiria a floresta de algaroba de Silveira, a nossa reserva estratégica de comida. Além disso, a prefeitura propôs desviar o traçado do rio para acomodar a nova ponte, o que, com certeza, secaria o que me restava de manancial. Silveira ficou furioso. Ele pegou o telefone e ligou para seus contatos em Brasília. Isso é inadmissível, Zé. Eles não podem fazer uma obra sem estudo de impacto ambiental sério. É ilegal. Vou entrar com um mandado de segurança imediatamente. Doutor, o senhor acha que mandado de segurança para um político corrupto funciona? Ele vai subornar o juiz
ou vai atrasar a papelada até o asfalto estar pronto. O senhor precisa entender que, na roça, o papel só serve para acender o fogo se não tiver força popular. Eu tinha visto esse filme antes. O dinheiro e o poder da cidade sempre venciam a palavra do matuto. Então, o que fazemos? Deixamos que eles destruam o rio? Ele perguntou, voltando à frustração inicial. Eu o levei até a cerca, onde a prefeitura já havia fincado as primeiras estacas de marcação. A gente não briga com o asfalto, doutor. A gente briga com o que está em cima do asfalto. O plano era perigoso, mas tinha a ingenuidade justa que era a minha marca. O prefeito só se importava com o voto e a foto. A obra da estrada era sua principal promessa de campanha. Eu convidei todos os fazendeiros da cooperativa. Expliquei o plano. Parar a obra, mas não com violência ou gritaria, e sim com um ato que expusesse a ganância do prefeito ao ridículo. Silveira, usando sua habilidade de oratória, conseguiu que a imprensa da capital que ele conhecia se interessasse. Ele disse que ia inaugurar um projeto de agricultura regenerativa único no país e que o prefeito seria o convidado de honra. O prefeito, adorando uma foto, veio. Chegou no dia da inauguração da obra, com a retroescavadeira a postos para dar o primeiro corte no chão. Ele estava sorrindo, vestindo um colete de segurança novo. Silveira e eu estávamos lá com todos os vizinhos. O gado estava recolhido e o pasto verdejante. O prefeito começou seu discurso. Hoje trazemos o progresso para a roça. O asfalto vai ligar vocês à modernidade e com uma nova ponte vamos controlar o fluxo da água para evitar inundações. Ele gesticulava, apontando para a estaca que marcava o ponto de desvio do meu rego d'água. Quando ele terminou, Silveira o interrompeu tomando o microfone. Prefeito, antes de iniciar o progresso, gostaríamos de agradecer a sua presença e mostrar a riqueza que o senhor está prestes a destruir. Silveira gesticulou para mim. Eu entrei em cena, não com um martelo ou uma enxada, mas com um balde. Eu o havia enchido com a água límpida do rego, aquela mesma água que o prefeito queria desviar. Prefeito, essa água aqui é a vida da comunidade. É dela que nossos animais bebem, é dela que nós plantamos. O senhor diz que a ponte vai ajudar a controlar a água, mas o que a gente precisa é que a água corra livre. Eu me ajoelhei na frente da câmera da TV, peguei a água do balde e comecei a beber lentamente. Depois passei o balde para um dos vizinhos mais velhos, que também bebeu. O silêncio era total. Essa água é a mais pura da região, prefeito. O doutor Silveira investiu milhares para garantir que ela fosse protegida, e o senhor quer colocar a tubulação de esgoto da cidade bem na cabeceira dela, com essa estrada. O prefeito começou a suar. Ele percebeu que a armação de Silveira era um flagrante de relações públicas. Silveira tomou a palavra de volta. E não é só o rio, prefeito. O senhor vai destruir o único banco de alimentos natural que salvou centenas de cabeças de gado na última seca. Ele me gesticulou para ir até a área da algaroba. O prefeito tentou falar. Estamos apenas alinhando o traçado. Eu gritei, falando alto o suficiente para que a câmera me pegasse. Prefeito, se o senhor quer o progresso, ele não é o asfalto. O progresso é a vida que o senhor vai matar. O senhor está fazendo um favor para as grandes construtoras, mas está matando a roça. Então eu fiz a jogada final, ensinada por Silveira. Eu e todos os fazendeiros, incluindo mulheres e crianças, começamos a nos ajoelhar no chão. Na frente da retroescavadeira, no ponto exato onde a estrada faria a curva para destruir o rego d'água. Não era protesto violento, era um ato de reverência à terra. Silveira, o advogado, se ajoelhou também na lama vestindo sua calça de brim. Ele não parecia mais um milionário. Ele parecia um guardião. Prefeito, se o senhor quiser prosseguir com a obra neste traçado, o senhor terá que passar por cima de todas essas famílias e por cima do doutor Silveira, que, eu garanto, fará de sua vida um inferno legal até o senhor ser destituído do cargo. A pressão da imprensa, somada à imagem do milionário ajoelhado na lama ao lado dos matutos, foi demais para o prefeito. Ele não podia arriscar a foto de retroescavadeiras avançando sobre as pessoas, especialmente o doutor Silveira, que tinha conexões poderosas. Ele gaguejou. Parem as máquinas, vamos revisar o traçado. Eu garanto que o rio e a mata serão preservados. A máquina foi desligada. O asfalto foi detido. A estrada foi, de fato, construída meses depois.
mas com um traçado revisado que respeitou o rio e a mata. O Dr. Silveira, que veio para a roça apenas para vender terras, tornou-se o guardião ambiental da região. Ele usou seu poder e conhecimento para criar uma área de preservação em torno do nosso manancial, garantindo que nenhum político pudesse tocá-la novamente. Na próxima festa da colheita, a comunidade me honrou. Eles não me deram um prêmio pomposo. Eles me deram um novo machado, feito pelo ferreiro local, com meu nome gravado. Silveira se levantou para fazer um brinde. Zé me ensinou que a sabedoria não tem preço e não precisa de papel. Eu pensei que era o homem mais esperto do vale, mas eu só conhecia a ponta do lápis. Zé conhece a raiz. Ele me ensinou que o maior lucro não é o dinheiro que você ganha, mas o legado que você deixa. Eu levantei meu copo de cachaça. Ao doutor, o senhor veio aqui para ser meu vizinho e quase me destruiu. Mas o senhor me ouviu. O senhor usou seu poder para o bem. O senhor provou que, mesmo vindo da cidade, a gente pode aprender a ser da roça. E que um homem bruto, mas justo, pode resolver o que nenhum livro de lei pode. A gente riu. A história de Zé e Silveira se tornou a lenda local. O homem da roça que ensinou o milionário que a terra sempre vence a ganância, e o milionário que aprendeu a usar sua força não para oprimir, mas para proteger. O tempo tem a sua própria maneira de julgar as ações dos homens. 2 anos após o início da nossa inusitada parceria, a transformação da nossa região era palpável. A fazenda de Silveira, rebatizada por ele como Fazenda Zé, em minha homenagem, o que me deixou envergonhado e orgulhoso ao mesmo tempo, era o epicentro de uma revolução silenciosa. Silveira, agora, era o principal defensor de uma agricultura que ele chamava de justa e resistente. Ele usava sua rede de contatos na cidade para conseguir preços justos para a carne e os produtos orgânicos da nossa cooperativa. Ele provou que era possível ganhar dinheiro e muito, tratando a terra com respeito, sem veneno e sem exploração. Eu estava encarregado do ensino prático. Minhas aulas não eram em salas de aula, mas no campo, sob o sol. Eu mostrava aos vizinhos como fazer compostagem correta, como plantar árvores nativas nas nascentes para garantir a água e como usar os animais para regenerar o solo, em vez de degradá-lo. Tudo parecia perfeito, mas a prosperidade atrai atenção. Um dia recebemos a visita de um representante de um grande fundo de investimentos internacionais. Um homem jovem, de terno caríssimo, falando fluentemente em inglês e português, chamado Arthur. Arthur veio com uma proposta irrecusável: comprar toda a produção de gado orgânico de Silveira por um preço 40% superior ao que conseguíamos no mercado. A condição: exclusividade total e expansão da produção em 50% nos próximos 6 meses. Silveira, o ex-advogado de Wall Street, estava tentado. Os números eram astronômicos. Zé, isso é a chance de ouro. Podemos dobrar o nosso patrimônio e investir em mais tecnologia limpa. Podemos até ajudar a cooperativa a crescer com essa injeção de capital. Eu senti um frio na espinha. Parecia o Coronel Pimenta em outra roupa. Doutor, o senhor se esqueceu da primeira lição? O lucro fácil tem a raiz podre. Como é que a gente vai aumentar 50% da produção em 6 meses, sem usar pasto intensivo, sem químico, sem estressar a terra? Podemos comprar mais terras, expandir. O Arthur garantiu que eles querem o método orgânico, o selo Zé. Arthur, que estava sentado na varanda com uma água importada, interveio com um sorriso. Exatamente. Queremos o seu know-how, Zé. Vocês se tornariam lendas na economia verde global. Seu nome estaria na mesa de diretores em Nova York. A tentação era real. O nome de Zé, o matuto, em Nova York. Eu peguei meu chapéu e fui caminhar no pasto. Eu precisava falar com Bentão, que agora passava os dias tecendo cestos, mas cuja cabeça ainda era a mais sábia da região. Tio, o dinheiro da cidade veio de novo. Querem comprar tudo de nós, prometem o céu, mas pedem para correr. O doutor está quase assinando. Bentão não parou de tecer. A pressa, Zé, é a ferramenta do ganancioso. O solo tem seu tempo, a vaca tem seu tempo. Se você força a natureza, ela se quebra, e depois você se quebra junto. Voltei para a fazenda Zé com a resposta na ponta da língua. Doutor Arthur, eu disse entrando na sala onde eles revisavam o contrato. Eu aceito o desafio de aumentar a produção,
Mas eu tenho uma condição para assinar a exclusividade e a expansão. Eu quero mostrar a Arthur o que realmente estamos vendendo. Arthur ergueu a sobrancelha impaciente. Ele queria um aperto de mão e um voo de volta. É sobre a terra, Arthur, Silveira explicou, já entendendo meu jogo. É o nosso principal ativo. Que eu levei Arthur e Silveira até o pasto. Não um pasto qualquer, mas o pasto onde meses antes os porcos haviam limpado o pasto de fogo e onde o solo havia se regenerado. Eu peguei uma pá e comecei a cavar um buraco. Arthur vestia sapatos italianos. Ele recuou do barro. O que é isso, Zé? Uma demonstração de força braçal? Não, Arthur. É o nosso balanço financeiro. Eu calei Arthur com o que estava no buraco. Eu levantei um pedaço de terra escura, úmida, cheia de minhocas. O cheiro era de floresta fresca. Essa é a nossa riqueza, Arthur. Essa terra aqui há 2 anos estava morta. Seca, dura, sem vida. Se a gente forçar a produção para atender seu prazo, a gente mata ela de novo. Silveira, que havia aprendido a lição, me deu apoio. Mostre a eles, Zé. Mostre o que está no contrato. Eu peguei a mão de Arthur e a coloquei na terra. Sinta isso, Arthur. Está viva. E aqui estão as cláusulas que não estão no seu papel de Nova York. Eu apontei para as minhocas. Isso é a nossa fábrica de adubo. Para a gente produzir 50% a mais, a gente precisa de 50% mais minhocas. Elas não trabalham em 6 meses, Arthur. Elas trabalham no tempo delas. Eu apontei para o capim. Essa pastagem é diversa. Se a gente planta só uma coisa, a gente atrai a praga. Seu dinheiro só compra o que a gente já tem, mas não compra o tempo que a terra precisa para se regenerar e dar o que você quer. Arthur, o homem dos números, estava desconfortável. Ele esperava um relatório de balanço, não um sermão sobre minhocas. O prazo é inegociável, Zé, Arthur disse, recuperando a compostura. O mercado exige essa agilidade. O mercado exige ganância, Arthur. A gente não trabalha para o mercado, a gente trabalha para a terra. Se a gente correr em 1 ano, a gente te entrega o gado, mas em 2 anos, a terra está morta de novo. E aí você vai para o próximo fazendeiro e mata a terra dele também. Seu dinheiro é rápido, mas o estrago é lento. Silveira interveio, com a firmeza de quem havia assinado um contrato de fidelidade com o solo. Arthur, o Zé está certo. Eu aprendi da forma mais difícil que a sustentabilidade não é uma meta, é um ritmo. Não vamos assinar um contrato que exige que a gente sacrifique a saúde do nosso solo. Nosso negócio não é entregar carne, é entregar confiança, e confiança não se apressa. Arthur percebeu que não estava lidando com um fazendeiro desesperado por dinheiro, nem com um advogado interessado apenas em lucro. Estava lidando com uma parceria que havia encontrado um valor maior. Ele pegou sua pasta frustrado. É uma pena. Vocês estão deixando milhões de dólares na mesa por causa de minhocas. Não, Arthur, eu disse apertando sua mão. Estamos investindo em um futuro que o seu dinheiro não pode comprar. Estamos investindo em algo que vai durar mais que o seu fundo de investimento. Arthur foi embora, levando sua pressa e seus milhões para outro lugar. Silveira olhou para mim e sorriu. Você me salvou de mim mesmo de novo, Zé. Eu estava vendo cifrões e esquecendo as minhocas. A vida na roça não é sobre acumular. É sobre sobreviver e prosperar, respeitando os ciclos. Eu, Zé, o homem que só sabia usar a força e o suor, tinha provado que a sabedoria da terra é o conhecimento mais valioso. Silveira, o doutor, o milionário, havia provado que a força da lei e do capital, quando aplicada com justiça e humildade, pode proteger esse conhecimento. A nossa história não é sobre a vitória de um contra o outro, mas sobre a união de 2 mundos. O homem da roça não precisou de estudo para ser justo, e o homem da cidade precisou de humildade para aprender a ser sábio. Juntos, havíamos transformado um pedaço de terra em um legado de respeito. A narrativa explora o conflito arquetípico entre o conhecimento ancestral e a arrogância do capital moderno, personificados em Zé e Dr. Silveira. Zé, o homem da roça, bruto, mas fundamentalmente justo e ingênuo, usa sua sabedoria empírica para resolver um problema hídrico que o milionário Silveira considerava impossível de solucionar sem altos custos tecnológicos. O hook de Zé, eu posso resolver isso, é a promessa que desestrutura o mundo de Silveira. O ponto de virada na história
é a humilhação inicial de Silveira, que em vez de se afastar é intrigado pela simplicidade brutal e eficácia de Zé. O desenvolvimento do arco de vilão se complexifica com a introdução do Coronel Pimenta, o verdadeiro antagonista, um homem que usa métodos destrutivos e manipulação, plantando a praga e descartando lixo tóxico, para forçar Silveira a vender suas terras. Pimenta representa a ganância cínica, enquanto Silveira é a ganância desconectada. A parceria se consolida quando Zé, usando a inteligência da terra, os porcos para desinfestar o pasto, e Silveira, usando a inteligência legal, expõe Pimenta. Silveira, transformado de predador a protetor, usa seu poder para garantir a sustentabilidade da região, especialmente durante a crise da seca, onde a união da comunidade, facilitada pela generosidade de Silveira, se mostra a solução mais eficaz. O clímax final não é sobre dinheiro, mas sobre legado e reconhecimento. Zé, através de sua recusa em acelerar a produção para fundos de investimento, o teste do solo e das minhocas, consolida sua filosofia de ritmo da natureza. Silveira, em um ato de profunda humildade e justiça, formaliza a parceria, dividindo a propriedade da fazenda e, mais simbolicamente, garantindo que o conhecimento de Zé seja validado e reconhecido academicamente, o professor Zé. O fim emocional demonstra que a verdadeira riqueza não é o capital, mas a resiliência e a dignidade alcançadas pelo respeito ao próximo e à terra.